Olá, eu sou a Fátima Decovante e bem-vindos ao segundo capítulo da minha história com o autismo, de como meu filho saiu do autismo severo para o autismo mais leve. E da vez passada, no capítulo 1, eu tinha deixado vocês com aquele dia em que eu descobri que o Edinho tinha autismo, antes de qualquer médico. Eu sabia, naquele dia do aniversário dele de 2 anos, que nada mais seria como antes. E quando eu acordei no dia seguinte e conversei com meu marido, parecia que eu estava sonhando, que eu estava contando uma história que não era minha. Aquela pessoa sempre alegre e feliz se tornou uma pessoa bem deprimida e com a certeza de que o mundo tinha acabado. Daquele dia até o diagnóstico levou-se 11 meses, ou seja, 1 mês antes do Edinho completar 3 anos de idade, foi dado o diagnóstico, que foi implacável, que era autismo severo com retardo mental. Para começar, que os exames já me deixaram muito nervosa, porque pediam coisas para o Edinho fazer que eu sabia que ele não ia conseguir fazer. Mas, por outro lado, eu esperava que de alguma forma fossem ser capazes de me dar alguma notícia positiva, alguma coisa positiva. Nesse dia que eu recebi o diagnóstico e que foi tão taxativo, parece que a última gota de esperança que eu tinha foi arrancada de mim. E eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar. Era o consultório do professor Dr. Van Engeland, que é um dos psiquiatras mais respeitados da Holanda, uma sumidade internacionalmente conhecido, ou seja, um diagnóstico mais correto eu não ia conseguir. E eu não conseguia nem falar com ele, nem agradecer, nem dizer que eu estava triste, eu só soluçava. Foi uma cena muito triste. O meu marido segurava minha mão e tentava, ser a nossa voz, perguntando aquelas coisas práticas sobre e agora, o que a gente vai fazer, aonde ir, quem consultar, porque nós tivemos com um especialista em diagnóstico, ele diagnosticava, ele não tratava o autista, e a gente queria agora saber como tratar. Mas essa parte também foi uma decepção, porque não houve um prognóstico, correto. Aliás, houve sim, e foi pior ainda do que o diagnóstico, porque eu me lembro muito bem de quando o professor falou que, infelizmente, era o pior tipo de autismo e que, muito provavelmente, quando o Edinho completasse uns 10 a 12 anos, a puberdade, ele teria que sair de casa, teria que ir para uma instituição para autistas severos ou pessoas com transtornos mentais mais severos. E aquilo me arrasou, aquilo me deixou no chão, porque como é que alguém ia tirar o meu filho de mim? Como é que alguém ia tirar aquela criancinha linda que eu amava tanto e que sorria para mim, apesar de tudo, e que me beijava, que me fazia carinho?
pensar que um dia ele tivesse que sair de perto de mim foi uma tortura. E acredito que o professor não tenha feito por mal. Ele falou do jeito bem científico, né? Bem médico, e eu nem posso culpá-lo, na verdade. Mas senti falta de um certo carinho, de um certo cuidado também na hora do diagnóstico. E foi com essa certeza absoluta de que a gente tinha tido a pior sorte do mundo que eu e o Ed voltamos para casa, aquele trajeto de carro do hospital até em casa. Arrasados, ele do jeito dele, eu do meu. E eu lembro que ele perguntou se eu queria, né, ainda dar uma volta de carro depois disso. Ele me deixou em casa, falou, vamos dar outra volta, vamos espairecer, mas eu não queria, ele foi só. Eu fui direto para a cama. Eu peguei a foto da minha mãe, a mãe que eu não conheci, porque ela morreu quando eu tinha quase 6 anos de idade. Em todos os momentos difíceis da minha vida eu pensava nela. Eu achava que de alguma maneira ela podia pensar em mim também. E eu segurei a foto dela e na outra mão o terço, e eu toda encolhida na cama, rezei, tentei conversar com a minha mãe, tentei pedir a ela para ela me dar uma luz, para ela me falar alguma coisa, porque nesse momento eu queria minha mãe, eu queria alguém que me dissesse que ia ficar tudo bem, porque eu estava sentindo que não ia ficar, que estava tudo mal. E eu queria que ficasse bem, e eu queria minha mãe, e eu queria saber o que ela ia falar para mim se ela estivesse ali naquele momento. Foi muito triste. Eu até escrevi uma poesia sobre isso, que está no livro, que se Deus quiser um dia eu ainda vou traduzir e lançar no Brasil. Mas foi um dia muito triste. Só que eu não fiquei na tristeza, gente. Ela demorou muito, essa tristeza demorou muito. Essa tristeza abriu traumas também do passado, né? De eu ter sido uma criança sem mãe e sem muito cuidado. Eu entrei num processo que foi como você entrar numa casa bem suja e você achar, meu Deus, como é que eu vou limpar essa casa? E você tem que começar do início. E eu tive que fazer isso. E levou muito tempo, porque eu não tive terapia, não tive psicóloga nem nada. Mas eu encontrei as pessoas certas na minha vida, pessoas que me ouviram e que me deram aquilo que eu estava precisando. E principalmente eu encontrei a primeira terapia do meu filho, que foi a minha terapia. E foi o Sunrise. Sunrise da família Kaufman, dos Estados Unidos. E é sobre o Sunrise que eu quero falar no próximo vídeo. O que o Sunrise fez, não só pelo Edinho, mas por mim. Não foi a única terapia que eu fiz. Eu fiz tanta coisa, gente. Eu quero tanto falar para vocês tudo que eu fiz. Mas o Sunrise foi a porta para minha felicidade. Foi a porta que se abriu para eu descobrir que não tinha nada de errado comigo, nem nada de errado com meu filho. Que eu era uma mãe maravilhosa, que o autismo do Edinho não tinha sido minha culpa e que tinha uma luz no fim desse túnel. Então, no próximo sábado, eu vou falar com todo carinho sobre o Sunrise e essa idade em que o Edinho começou a florescer. Um beijo. Obrigada por você estar assistindo.